Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, propriamente dizendo, da primeira leitura, São Paulo nos traz o hino do amor, o amor, caridade. E Paulo, ele insere este hino no centro das relações entre carisma e ministério, ou seja, o apóstolo Paulo apresenta em primeiro lugar o amor como o maior carisma, como o melhor caminho. Este amor, esta caridade que suporta, que respeita, é o verdadeiro amor, o amor de Deus. E é este caminho que São Paulo propõe para todos, não é apenas para um grupo de escolhidos ou para uma pequena porção, mas é para todos os batizados. O caminho do amor vai nos levar à vivência da santidade e alcançarmos a eternidade, ou seja, a alegria eterna. Mas nós precisamos entender que o hino do amor não é uma saída espiritual evasiva. São Paulo, ele insere no concreto de uma vida cristã pessoal e comunitária, que além de um fundamento precisa de um centro. E qual é o nosso centro? O próprio Cristo, o próprio Senhor. Então, este hino, o hino do amor, ela não é uma saída espiritual evasiva. E nós precisamos buscar, além de um fundamento, precisamos de um centro. É preciso aprender a amar como Deus nos ama. Pelos mesmos motivos que Deus nos ama, nós precisamos aprender a amar os outros com a mesma intensidade, da mesma forma, de modo linear e incondicional, com uma carga afetiva inesgotável. Veja, Deus nos ama de uma forma que Ele nunca desistiu de nós. Nós podemos até desistir da graça de Deus. Nós podemos até permanecer no erro e no pecado, não querer acolher. Nós temos bem aí o livre-arbítrio. Mas Deus nos ama de forma incondicional e nos chama à vivência deste amor também. Mas para que eu possa viver este amor, eu preciso buscar uma intimidade com Deus e colocá-lo no centro da minha vida, devolver o lugar de Deus na minha vida. É preciso intimidade, é preciso buscar a oração, buscar esta vida de intimidade com Deus na liturgia, na Eucaristia, vivendo de forma plena. Esses dias mesmo, o Papa Francisco, utilizando-se de um documento do Cardeal Sara, ele nos diz da importância da Santa Missa, e a missa pelas redes sociais ou pela TV não é a mesma coisa que participar da missa presencial. Ah, mas padre, na minha cidade ainda não voltou a Santa Missa ainda.
Mas eu não posso querer viver a missa pela TV ou a missa pelas redes sociais da mesma forma. Eu preciso, mas assim ainda, não tendo a possibilidade da participação na missa, eu preciso viver com intensidade. Mesmo não tendo o mesmo valor, mesmo não podendo receber Jesus eucarístico, mas vivendo a comunhão espiritual. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos buscar este amor de Deus, e este amor de Deus nós só iremos presenciar a partir da nossa escolha na busca das virtudes e na vivência das bem-aventuranças. É preciso aprender a amar como Deus nos ama, pelos mesmos motivos, com a mesma intensidade, de modo linear e incondicional, com uma carga afetiva inesgotável. Porque mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel e continua nos amando. Em segundo lugar, os cristãos, os batizados, e aqui todos, quando se diz cristãos, é todos os batizados. Não é só os leigos enganjados, não é só os consagrados, não é só os padres, não é só os bispos, mas todos. Em segundo lugar, os cristãos devem amar como Cristo amou. Amar como Cristo amou. Pelos mesmos motivos. Em total disponibilidade pessoal. Jesus era disponível. Estava a serviço dos mais necessitados. Ele não deixava ninguém passar despercebido. Até mesmo aqueles que eram impedidos de chegar ou aproximar até Ele. Ele era disponível até mesmo para os leprosos, de modo que podemos perceber uma total abertura ao próximo, ao outro, ao necessitado. No desejo de caminhar junto, nós precisamos buscar esta perseverança, o amor de Cristo e o amor de Deus. Amar como Cristo, em total disponibilidade pessoal, em total abertura aos outros, no desejo de caminharmos juntos. E Cristo, Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz, por amor a cada um de nós. E aqui nós vemos a total abertura e a total disponibilidade de Jesus para com cada um de nós, porque Ele fez-se solidário conosco, no nosso sofrimento e na nossa dor. O amor cristão, ou a caridade, por sua natureza, está indissoluvelmente ligado à fé e à esperança. Sem amor, sem caridade, a minha fé se torna vazia. São Tiago mesmo vai nos dizer, uma fé sem obra é uma fé vazia. E a caridade cristã, ela difere de todas as outras realidades, porque existem instituições, existem seitas, existem outras realidades que também vivem esta caridade, mas se não houver o amor de Deus e se não houver o amor de Jesus, a compaixão, sentir com o outro, a nossa fé se torna vazia. Por isso, ela está, o amor está indissoluvelmente ligado à fé e à esperança. É preciso caminhar juntos, olhando para as necessidades dos outros, amar sem esperar algo em troca, saber perdoar, saber suportar. Mas, em relação às outras duas virtudes teologais, o amor é claramente superior devido à sua origem divina, pela sua carga cristológica e por estar destinado à comunidade. Nós, enquanto comunidade cristã, enquanto batizados, enquanto igreja católicas, nós temos este mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso a caridade, por isso o amor, ele é superior, como São Paulo nos apresenta. Por isso é um caminho ao qual todos nós, batizados, devemos aspirar.
aspirar os dons mais elevados. E qual é o dom mais elevado que Paulo nos apresenta hoje? A caridade, o amor. Por isso esse é um caminho ao qual nós devemos aspirar, desejar, querer e colocar em prática. Temos de aspirar os dons mais altos por meio do caminho do amor, um caminho indicado para todos e não para apenas um grupo seleto, mas é um caminho destinado que todos devem buscar, destinados a todos. E aqui para nós, se não houver amor na busca das virtudes, na busca da caridade, esse sentimento de compaixão, o mesmo sentimento de compaixão de Cristo, de Deus, de nada vale as nossas obras, de nada vale a nossa evangelização. O amor não tem contraindicação, pelo contrário, ele é a indicação para que nós possamos alcançar a santidade, para que nós possamos alcançar a salvação. Sem ele, qualquer ação fica vazia e sem sentido. Assim como nós vemos tantas pessoas de forma vazia e buscando por interesse a caridade, vivem uma vida vazia e solitária. Quem age sem amor age mecanicamente, de forma mecânica. Age por obrigação ou por medo. E isso destoa dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu não trago este amor, essa compaixão, essa dimensão da caridade, quando eu não busco as virtudes, nós agimos por instinto. Nós agimos por instinto e desta forma nós deixamos de ser homens, ou seja, ser humanos, e nos passamos a ser animais, e até uma ofensa aos animais, porque em certas situações nem os animais agem como certos seres humanos. Ao escrever este hino, São Paulo, ele contempla em plano de fundo a caridade com que Cristo nos amou até a morte e ressurreição. Ele elevou este dom da caridade, este dom do amor, a um grau maior. E aqui nós estamos diante do mistério pascal, que nós estamos celebrando. O dom do amor de Deus para cada um de nós. É a via crucis que se torna via lucis para quem se mantém fiel às regras do discipulado. E, portanto, a lei fundamental do amor. O meu sofrimento, a minha dor, a minha via crucis pode se tornar a minha via lucis, para se eu buscar esta fidelidade às regras do discipulado de Cristo, se eu me manter fiel à lei fundamental do amor que a palavra de Deus nos apresenta. É isso que também notamos nos Atos dos Apóstolos. Quando nós passamos os olhos e buscamos compreender os escritos de São Lucas, nós vamos perceber que o cristianismo não é como apresentado como uma doutrina, mas é apresentado como um caminho. Tanto é que os primeiros cristãos era conhecido como o caminho. Um caminho de salvação, um caminho de santidade, um caminho de amor. Porque viviam em um só coração e uma só alma, e ninguém passava necessidade, porque todos se amavam e buscavam amar com o amor de Cristo. E que nós possamos aprender, a partir da nossa participação nesta Eucaristia, o dom do amor, o verdadeiro dom da caridade, para que nós possamos juntos trilhar esse caminho de salvação e de santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.